Olá, você está na comunidade Atman. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta aqui na comunidade. Hoje falaremos um pouco mais sobre vícios e como que podemos nos fortalecer para poder enfrentá-los. Não é de hoje que os vícios vêm dificultando a evolução de todo ser. E para começar, antes de começar esse assunto, é importante que entendamos que o vício, ele é produto da sombra. E a sombra, ela deve ser acolhida, abraçada, compreendida. E esse é um movimento que muitos de nós não percebemos. Acreditamos que temos que combatê-la, que temos que lutar contra ela, guerrear. Claro, é uma batalha diária, mas ela não pode se transformar numa guerra. Porque veja que a sombra, ela se alimenta das coisas que nós não queremos ver. Então, se eu trato ela com ódio, com rancor, com amargura, com tristeza, com medo, eu acabo, mesmo que sem perceber, tornando ela cada vez mais forte. Então, o propósito ali é convencer essa sombra de que ela pode agir de uma forma diferente para que nós possamos nos reintegrar, né? Carl Jung falava muito sobre isso, então vamos utilizar essa metodologia em cima desse conteúdo, tá bom? Bom, então, dividindo o ser em dois, nós temos o self e nós temos a sombra. Ambas compõem toda a existência, né? Tudo que existe tem um lado self, tem um lado sombra. O lado self é compreendido como o eu, né? E seria um self com um S grande, que simbolizaria o Deus, né? O lado divino que há dentro de toda criatura. E o lado sombra é aquele lado que não é analisado, que não é visto, que não é considerado. No decorrer da vivência, né, no decorrer do tempo que o ser vai vivendo, ele vai tendo percepções das coisas que vão acontecendo com ele. Então veja, a estrutura que sustenta um vício, ela é muito complexa e a gente precisa ter muita maturidade para poder analisar essa estrutura. Porque o foco aqui não é dizer que a culpa é do pai, culpa da mãe, culpa da família. A questão aqui é dizer, olha, eles foram responsáveis pelo que eles fizeram, mas nós também fomos responsáveis por absorver aquilo como uma verdade e na fase adulta não olharmos para isso, né? Então você vê ali que é uma rede. É como sempre dissemos, se você joga o peso de tudo para alguém, você está culpando aquela pessoa, está se isentando da tua responsabilidade, então com isso a ação em si não muda nunca. O contrário também, você joga para tudo para cima de você, né? Ah, porque não consigo, porque eu sou inútil, porque eu não sei o quê. Então você está jogando para você o peso, está tirando a responsabilidade dos outros. Então aí fica difícil a sua mobilidade, porque você está totalmente imerso ali em sentimentos que te aprisionam de alguma forma. Muito bem. Então, lembrando que assombra essa questão, né, de aspectos que nós não observamos, o que que podemos dizer aqui então, né? O que que pode compor esse aspecto? A ausência, a negligência e o distanciamento. Poderíamos separar nesses três itens aí mais básicos. A ausência, porque, veja, na nossa geração, né, eu que estou aqui na geração de 30, 35 anos, nós começamos a pegar esse ponto de que os pais eles saíam muito para trabalhar. Sempre foi assim, né? Mas ultimamente andou ficando mais frenético e na geração atual tá bem mais forte. Você tem pais ausentes que trabalham. Quando chegam em casa estão cansados, né? Então trabalharam o dia todo.
Eles estão ali fisicamente, mas eles não estão ali prestando atenção na criança, analisando, vendo as necessidades delas, brincando com elas. Então a gente fala, às vezes o pai e a mãe pensam, ah, mas eu tô aqui em casa. Tá, mas a sua mente não tá ali, teu coração não tá ali. E a criança, ela percebe isso. Eu falo também que eu convivo muito com criança e eles percebem. A negligência é você não se dá o trabalho de olhar o que está acontecendo e tentar enfrentar a situação. De você olhar que um filho precisa e você está disposto a tentar ajudá-lo, ajudá-lo a entender o problema dele e não resolver por ele, né, dependendo do contexto ali. É você fugir das responsabilidades, não querer estar ali para poder oferecer seu apoio. E isso muitas vezes acontece porque o pai e a mãe já têm os seus próprios vícios, já têm a sua própria sombra desenvolvida, gerando um estado de inconsciência que eles mesmos acabam replicando esse comportamento sombrio. Conseguem entender? Então aqui, veja que nós estamos falando de aspectos inconscientes. Vamos chegar nisso já já. E o distanciamento, porque é difícil haver um afago, uma empatia, uma compreensão. Então, quando a criança traz uma questão, você não consegue ter a empatia de tentar entender como ele está vendo aquilo. Só para oferecer um exemplo. Ontem eu estava assistindo, eu estava vendo publicações na internet e eu vi lá uma cartinha de uma criança que ela escreveu pro pai, pedindo desculpa porque ela tinha quebrado alguma coisa. E ela tinha colado aqueles colantinhos de caderno, né? Aqueles colantinhos que vem na primeira folha do caderno. Se você olha aquilo como um adulto e você não tem a empatia para enxergar, você vai olhar e falar que bobagem, né? A criança escrever isso aqui, escrever tudo errado, uma letra feia assim, né? Claro, eu tô sendo extrema, mas você não dá tanta importância. Agora, na visão da criança, o que que ela pensa? Se ela colocou colantes do caderno dela, aqueles colantes para ela valem muita coisa. Então ela tá realmente pondo valor naquilo que ela tá fazendo. É igual também quando uma criança quer te ajudar a limpar a casa, né? É claro que ela vai limpar errado, porque ela não sabe. Então é importante que você esteja presente para poder ajudá-la a querer fazer e fazer da forma correta. Mas aí o que que a gente faz, né? Joga para cima dela aquela coisa de, ah, não é assim que faz, deixa que eu faço. E aí vai castrando o querer dela e isso vai aí aumentando o distanciamento. Então veja que são pequenas coisas que vão alimentando a sombra e a gente não vê. A gente muitas vezes não quer nem saber disso, né? É o que comprova ainda mais o distanciamento. Então, nessa fase, a sombra ela já começa a receber uma estrutura. Ela já começa a ser ali, o esqueleto dela já passa a existir. E aí essa criança vai amadurecendo, ela vai vivendo ainda mais situações que ela não sabe lidar, porque dentro de casa isso não foi passado para ela, né? Então, quando ela tem um problema, ela negligencia, ela não quer olhar o problema dela, ela se distancia, ela é fria, apática, sem sensibilidade para lidar com a dor do outro, pode crescer rebelde, não ter uma forma bacana de falar com as pessoas, ausente porque ela não quer resolver nada, não quer saber de nada, não quer se comprometer com nada. Então essa sombra ela vai ganhando cada vez mais força. E percebam uma coisa curiosa. Quando chega a esse ponto tão grande da sombra estar imperando sobre o indivíduo, começa a haver esse fenômeno do que a gente vem falando muito, né? De que o self, ele é a consciência e a sombra é a inconsciência. Então significa que se a sombra está ganhando força, quer dizer que o inconsciente também está se sobrepondo sobre o consciente. Em vias astrológicas, a Lua ela está se tornando maior que o Sol. E aí o equilíbrio começa a se perder. Quando isso acontece, esse excesso de aspectos autodestrutivos, né? Porque esses aspectos são defeituosos, é uma falta de compromisso com o próprio ser, com a própria criação em si.
Então isso vai alimentando esse sentimento de insatisfação, a pessoa vai entrando num estado vicioso, porque ela vai criando comportamentos, por exemplo, uma pessoa muito relapsa, uma pessoa que não tá nem aí para nada, os outros tentam extrair dela uma palavra amiga, um gesto, mas nada, nada. Ela é muito negligente, ela não se importa com a dor do outro, não se importa com o problema do outro, ela não tá nem pra nada, só tá pensando nela, o que muitas vezes a gente confunde com narcisista. Então, a gente diz nas terapias para quem a gente atende, né? Todos nós temos um pouco de tudo. A grande questão é quanto disso há em nós e quanto disso nós exercitamos, e se temos consciência disso ou não. Então a gente sempre tem que estar olhando para esse lado para não ser muito extremo, para não ser muito juiz ali de bater o martelo e sem querer acabar se distanciando da empatia, né? Então a gente vai percebendo isso, essa sombra vai se alimentando. E com isso a inconsciência também. A pessoa vai fazendo coisas que ela já não sabe por quê, não sabe aonde quer chegar com isso e não quer nem saber. Quer dizer, o ciclo vicioso está de fato completo. É, Continuando essa linha de raciocínio para não gerar confusão, a gente entende então que quando a estrutura está totalmente completa, o vício nasce. E o que seria então o vício? Veja que, em essência, todo ser vivo, ele é social. Ele precisa viver num bando, né, numa alcateia, em algum espaço ali entre seus iguais, para que ele possa se desenvolver. Então, o todo já programa a criatura para poder coexistir. Isso é uma coisa muito intrínseca à própria vida. Então, quando esse indivíduo vai fazendo coisas que ferem a programação mais instintiva que ele tem, é como se ele silenciasse o propósito de vida que ele tem. Aqui, quando falamos de espiritualidade para vocês na comunidade, veja que quando a gente fala de astrologia, de terapia, de regressão, não é que você vai pensar, ah, a minha profissão é essa, o que eu tenho que fazer é isso ou aquilo. O que a espiritualidade sempre pede para nós é ame o teu próximo, faça o que você pode, traga luz na vida das pessoas, compreensão, amor, compaixão, gratidão, traga virtudes, seja, transpareça, mostre para o outro, ame o outro. Como você vai fazer isso? Aí você decide. Mas veja, se você quer amar o próximo, naturalmente você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai ser ausente, você não vai ser negligente, você não vai ser distante. Você vai fazer o possível para cultivar a tua consciência, para poder controlar a si mesmo e ao mesmo tempo mostrar que você está ali por e para aquela pessoa. Então, percebem, se a semente é o amor, naturalmente, isso daqui perde força. Então vai muito da intenção, o que a pessoa está buscando, né? Então aqui quando a gente fala falta de propósito, é quando nós nos esquecemos do básico, né? Que é pensar nos outros, que é pensar em nós também, que é construir as coisas, que é dar manutenção, que é presença, que é empatia, virtudes no como um todo. Se nós tiramos isso de nós mesmos, nós abafamos a luz que há em nós. Então isso gera uma sensação de vazio. E nesse desespero para poder se sentir vivo de alguma forma, é onde a sombra encontra uma solução temporária dentro de um vício. E veja que, como já explicamos, o vício não necessariamente tem a ver com coisa física, né? Explicando agora a composição então do vício. O vício, ele pode e ele atinge várias dimensões, né? Ele pode ter várias formas. Ele tem a forma física, a forma mental, a forma emocional, a forma espiritual e por aí vai. Mas vamos separar nessas básicas aqui. Certo. Quando a sombra encontra no vício uma solução temporária para suas dores,
ela começa então a praticar tal comportamento. Na questão emocional, uma pessoa viciada em reclamar, viciada em sofrer, ela só quer, se apaixona por pessoas inacessíveis, amores platônicos, decepcionantes, tudo isso para alimentar aquela tristeza, aquela nostalgia, aquela pessoa que fica lembrando do passado, se lamentando. É um vício emocional. A pessoa que tem um vício mental é aquela que sempre vê defeito, sempre vê problema, não consegue criar uma solução e seguir ela. Sempre está desestruturando as coisas, trazendo confusão, confundindo as pessoas. E a física é aquela questão, né? Tabaco, excesso de sexo, pornografia, drogas, jogos, enfim. Então, o vício ele atinge isso daí. Mas perceba que ele sempre vem do mesmo lugar. Embora ele se manifeste de diferentes formas, existe uma semente em comum ali, que é a ausência de propósito. É isso, é a base de todo vício, é a ausência de propósito. Então percebam, quando o corpo físico sente uma, como eu posso explicar? Toda vez que você pratica um vício, ele te gera um prazer, que é até uma estrutura física que a própria psiquiatria estuda. Por exemplo, comer demais, fumar, beber, tudo isso cria, né, faz o cérebro gerar ali a dopamina, que é uma substância de prazer. Então, atualmente, associa aquele gesto a um prazer imediato. Se a mente ela não tem paciência, se ela não tem estrutura para poder buscar prazeres mais sóbrios, ela tende a buscar prazeres mais imediatos. Mas perceba que esse estado de prazer imediato, ele até expressa muito bem a lei do pêndulo, né? A lei do universo ali que diz que tudo vai de um lado para o outro. Que você tem de um lado ali a euforia e do outro a depressão. Então, o vício, ele vai ter, né, um comportamento ali que busca a euforia, né, como eu expliquei, independente da via que seja, uma droga, um sexo, alguma coisa assim, vai gerar nele esse prazer. Mas esse prazer não vai ficar ali para sempre. Ele vai pender para outro lado, vai gerar depressão. E quando ele gerar a depressão, essa depressão, perceba que ela vai vir cada vez mais forte. É uma pressão que vem cada vez mais forte, porque a ressaca moral, ela vai fazer a pessoa questionar não só o vício em si, mas o que que aquilo está trazendo para ela. Falar, o que que você está fazendo da sua vida? Né? Então, essa voz que vem perguntando isso é o self tentando se colocar e dizer, filho, acorda. Quando essa voz some, aí a esperança começou a sumir, daí o caso fica mais grave, que a pessoa realmente perde a noção do que ela está fazendo. Então, veja que isso aqui vai gerando um ciclo, não é? A depressão é cada vez maior, a necessidade de euforia é cada vez maior também, então o consumo acaba ficando muito maior. Então, aqui é gerado um padrão que é muito difícil de você sair. Aí que entra a grande questão, né? Como que eu vou sair disso então? E lembre-se que vou reiterar o que eu falei para vocês. Isso aqui não é necessariamente droga. Isso aqui também pode ser uma pessoa reclamona, uma pessoa descompensada, que é aquela pessoa assim que brigar faz com que ela tenha orgasmos emocionais, porque ela gosta de ver o caos, ela quer fazer barraco, ela quer brigar com as pessoas, seja um vendedor de loja, seja alguém da família, seja um vizinho, ela quer arrumar confusão. Ela arruma confusão, pronto, ela fica totalmente tranquila. Aí, quando as pessoas se acalmam, que a situação passa, tudo volta à paz, vem a depressão nela, porque ela sente falta do caos. Então, aí vem a necessidade de causar mais problemas. E assim, tudo bem. Então, veja que isso aqui engatilha para tudo quanto é comportamento destrutivo, autodestrutivo e destrutivo em relação aos outros. Então, aqui vejam que nós subestimamos muito as emoções. Dizemos, ah, não tem como, isso aqui não tem a ver com quem é reclamão. Tem sim, com uma pessoa que sente muita tristeza.
Tem sim, é um vício emocional. Não deixa de ter tanta gravidade quanto um físico, tá bom? Tem que lembrar muito bem disso. Principalmente você que vai trabalhar com terapias. Você tem que analisar os padrões, identificar as tramas para poder entender o que você vai dizer e como pode agir. Agora então vem a questão, né? Como que sai? Como que eu saio disso? Como que eu resolvo isso? É, bom, para poder saber se a pessoa quer sair da situação, a primeira pergunta que ela precisa se fazer: eu quero sair? Essa pergunta ela precisa ser respondida. Se você tem um vício que é também chamado de adição, ele está te prejudicando, você tem que se perguntar isso aqui em primeiríssimo lugar. Eu quero sair disso? Se a minha resposta for sim, então continue esse vídeo. Mas se você vê que o teu vício ele ainda te seduz, ele ainda te satisfaz, ele ainda é tudo que você busca, aí não dá. Aí realmente não tem como passar para a próxima etapa, ok? Mas então, passando, o que nos cabe então? O que que a gente faz então? Vai falar, beleza, eu quero sair do vício. A primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer, reconhecer que ele existe. Isso aqui é imprescindível. É você olhar para você mesmo e admitir que você tem falhas, admitir que tem alguma coisa acontecendo que está te prejudicando, admitir que você está tendo um comportamento autodestrutivo. Porque veja que isso é a consciência olhando a sombra e sabendo o que está acontecendo. Então veja que esse é o passo principal. Reconhecer, olhar aquilo e saber que aquilo existe. Né? Não ficar falando, ah, porque não é assim, porque não é desse jeito. Então temos que entender isso daí. A segunda coisa é a reflexão. Reflexão em que sentido? Lembra quando eu expliquei para vocês os aspectos que montam a sombra? A negligência, o distanciamento, o afastamento, que muitas vezes vem da família, tanto que há muitas relações entre isso, né? De pessoas que são mais propensas a vícios, aquelas que cresceram em lares mais violentos, mais negligentes. Então há essa relação. Então nós paramos para pensar que isso é óbvio. Então, se é óbvio, tá na hora da gente parar para ver isso daí. Então, quando eu falo da reflexão, é você colocar consciência sobre o trauma, de você de fato entender o seguinte: os meus pais não me deram amor porque eles não tinham para dar. É muito diferente de uma pessoa que tem para dar e não dá. Se você tem amor em você, é muito difícil que você vá negar isso para alguém, porque isso brota. Por mais que às vezes você dê uma chamada de atenção, que você diga não, as suas ações, elas estão recheadas de amor. Então o outro vai se sentir, ah, poxa, ele me negou, ele falou não pra mim, mas ela vai sentir dentro do coração dela, "Ah, mas ele quer meu bem." Alguma coisa nela vai intuir isso, porque nós transbordamos daquilo que estamos cheios e as pessoas percebem. Eu falo muito isso por mim também, eu sempre fui muito observador. Só que eu via que eu percebia, mas eu não tinha consciência do que eu estava percebendo. Hoje eu já tenho mais consciência. É igual as crianças, igual eu falei para vocês, eu convivo muito com criança. Então eu fico olhando eles, o que eles falam, como eles agem, aprendo muito com elas. E ali eu vejo, eles notam, eles sabem, eles não entendem o que, para onde, mas eles percebem. Eles têm essa inteligência. Então, essa questão de refletir é de entender que não há culpados. Não tem como dizer, ah, a culpa é da mãe, a culpa é do pai, a culpa é do avô, da avó, do irmão, da irmã. Não, é uma rede. Nós pertencemos a um eco de existência, então cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade. E é começar a aplicar a consciência em cima para dizer, eu estou fazendo isso para ter o meu melhor, para poder fazer o bem, para poder ajudar, para poder fazer a minha parte, para resgatar o meu propósito essencial, que é ser humano. E o que que é ser humano, né? É buscar a sabedoria, é buscar sentido, buscar o que e para quê. Então é questionar também. Então, esse processo, ele dói porque você vai ter que começar a entender suas limitações, o que te levou até ali.
E esse processo também exige que você não se puna demais, em dizer, caramba, que cagada, por que diacho que eu fui fazer isso? Você fala, não, mano. Você começa a entender que foi uma receita. Tudo que eu vivi, os recalques que eu tive, as coisas que eu passei, me levaram para isso. Então, veja, o que eu vejo assim também. Na maioria das vezes, as pessoas caem na sombra sem perceber. Olha, eu não conheci até hoje uma pessoa que foi para a sombra querendo, falando, não, eu quero ir lá e fazer isso. Não. Ela vai deixando acontecer, vai deixando se levar, não quer pensar nisso, não quer pensar naquilo. Quando ela vê, ela já tá aqui até a cabeça. Aí que ela para e olha e fala, meu Deus, como eu vim parar aqui? Negligência, né? E além dessa questão de reconhecer, de refletir, é também de aceitar. Aceitar o quê, pessoal? Que nós não somos perfeitos. Por mais que estudemos, por mais que busquemos, por mais que tentemos. Então, aqui o que eu estou querendo dizer para vocês, não é para pensar, ah, eu sou imperfeito, então isso justifica todos os meus vícios. Não, não é isso. É aquela questão de entender, eu estou buscando, eu estou tentando. Foi igual uma vez eu tive esse insight numa meditação, o mentor fala para mim, Eduardo. Você poderia muito bem olhar para a natureza e pensar que ela é imperfeita, porque tem espécies que aparecem, tem espécies que desaparecem, o apêndice de você está sendo removido nas próximas gerações, o dente de siso também entrou em desuso, está sendo removido do corpo de vocês. Então você pode olhar para o apêndice e para o dente de siso e pensar, nossa, a natureza errou, ela foi imperfeita. Não, em algum momento isso foi útil. Em algum momento a natureza viu que precisava e agora ela está vendo que não precisa mais. Então é uma questão de adaptação. É você ver que o vício em algum momento te serviu. De alguma forma, ele abriu um portal para que você visse quem você é de verdade. E esse ver assusta de você enxergar as tramas do próprio ego, do próprio egoísmo, de ver o quanto que nós podemos ser intransigentes, né, problemáticos, e você olhar para tudo isso e abraçar. Isso aqui é complicado. Falando assim, falando e fazendo é complicado. Você olhar para tudo que te representa, que te faz mal, e você querer entender isso daqui. Não dá um papel de juiz e julgar e falar tá errado, tá certo. Falar, não, isso faz parte de quem eu sou. Então tudo isso leva finalmente à reintegração. É isso daqui que o Hélio Couto e a maioria das questões espirituais tanto falam, que é a unificação com o todo, né? Que seria unir-se com a parte divina que há dentro de cada um de nós. Então veja que isso daqui é uma jornada para a vida toda. Pode ser que você consiga fazer numa vida, e eu aspiro que você consiga, mas é um trabalho muito difícil de você convencer a sua sombra de que ela se aliar ao self é a melhor coisa que ela pode fazer. Porque os vícios, eles têm um apelo muito grande. É igual aquele adolescente que pula de paraquedas. É a sombra buscando um vício. Ela quer aquela adrenalina, quer sentir aquilo. E eu falo também que teve um período que eu consagrava ayahuasca e eu tinha muita necessidade de consagrar grandes doses para sentir aquele negócio. Aí eu comecei a entender que aquilo era uma busca para compensar alguma coisa que eu não queria ver em mim. Claro, tô falando do meu caso, mas é um excesso. A gente quer tudo demais, quer dinheiro demais, quer coisas demais, quer relacionamentos demais, quer ser atraente demais. Para quê? O que que vai isso? O que que isso vai servir pro todo? Aí você começa a ver. Isso entra até num ensinamento que eu tive, eu nunca esqueci. Que isso entra no balão. Uma pessoa cheia de si. Você vai lá dentro ver, não tem nada. Não tem consciência reinando. É um grande nada. Um grande egoísta. Então ali a gente vai identificando esses pontos. Então, como eu expliquei para vocês, para que haja essa integração entre uma e outra, tem que querer. Você tem que ter em mente o seguinte: eu posso não conseguir vencer os meus vícios de cara, e provavelmente não consegue, porque eles são muito fortes,
Mas você tem ali a semente do querer. De cada vez que você cair, você olhar o que foi que te levou à queda, para que você possa então aprender com aquilo. Em que momento eu fui e pratiquei o vício? Ah, quando eu estava frustrado. Ah, quando eu estava estressado com o trabalho. Então tenta entender por que eu me estressei com o trabalho. O que que me levou a isso? Aí eu vou trabalhando antes mesmo daquilo gerar aquele resultado. Então, pessoal, como vocês podem imaginar, esse trabalho é difícil, mas não é impossível. Tenha em mente isso. É complicado, exige trabalho, exige tempo, exige dedicação, mas dá para fazer. Então não levem isso daqui como uma utopia, de falar, ele está pregando uma coisa que não dá. Porque dá, né? E eu falo também que eu sou uma prova aqui de que está fazendo, de que está vendo o resultado. Não é fácil, dói, machuca, mas você vê ali que te devolve a graça. E isso não tem o que pague. Quando você sente a graça de pertencer, de agradecer, de se sentir de fato inserido na natureza, você começa a entender que os vícios já não têm graça. Então é como eu expliquei para vocês uma vez. Você naturalmente deixa o vício. Não é que você vai se castrar e se punir para não fazer. É que você vai olhar para aquilo e aquilo já não vai te chamar tanta atenção, porque o teu prazer agora é outro. Ele é apontado para cima, para o bem, né? Mas é como eu expliquei, não é que esse é melhor do que aquele. Ele fala, não, esse está num processo diferente desse daqui. É o que a gente aprende muito em meditação, em questão de umbral, né? Que você só pode resgatar um ser que quer ser resgatado, e o querer dele implica ali que ele reconheça onde ele está, que ele reflita sobre o que ele fez e que ele aceite quem ele é. Então é um processo doloroso, mas possível e libertador. Falar, nossa, então, se é tão doloroso assim, por que que eu vou fazer? Porque te liberta. E de novo, isso é impagável, tá bom? Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aqui à disposição para ajudá-los. Agradecemos pela audiência aí de sempre e até a próxima.